dia, meu povo. Que esse dia seja um dia de vitórias para cada um de nós. Que o nosso bom Deus Ele pode entrar na sua casa e fazer morada no seu coração e na sua família, te guardando, te protegendo, livrando do mal. Amém? Glória a Deus. A vitória é nossa. Eu fiquei na terceira parte do meu testemunho, que foi a doença, né? O problema de saúde que eu tive. Eu tive um problema de saúde muito grave. Eu estava na faixa de 8 anos, aí, quando eu deitava para dormir, aí tarde à noite, eu dava aqueles ataques, aquela ânsia de morte, morria mesmo. Aí minha mãe, desesperada, ela saía correndo para chamar o povo vinha todo, os vizinhos invadiam a casa, aí ficava tudo me assistindo lá, e eu morrendo. Foi difícil. Eu vi a morte mesmo. E ela desesperada, e um fachar, outro dar uma coisa, da outra. E passava tempo, passava horas. Aí de repente eu vi em si, o povo botava até vela na minha mão. Antigamente era assim, né? Quando a pessoa estava morrendo, botava uma vela na mão. Eu vim em si, de manhã eu estava bem. Aí ia continuar a vida. Meu pai, de vez em quando ele aparecia, ele vinha, ele negociava com madeira na cidade, ele vendia estacas para as pessoas cercar as casas, que antigamente não era de bloco, era de estaca. Aí ele vendia, ele fazia muito dinheiro, mas só quando ele chegava, ele escondia o dinheiro dentro das calças, para minha mãe não ter acesso. Aí ele ia embora, aí quando passava um mês, 2 meses, ela ia para a cidade comigo pequena. Ela ia quarta e sábado. A cidade longe, passava por dentro de uma lagoa. A sanguessuga agarrava na minha perna, eu pedia para me carregar, ela não me carregava. Aí botava velame, que é uma plantinha que solta um leite, o sanguessuga saía. E a gente ia para a cidade. Chegando lá na cidade, ela procurava ele em todo lugar, porque cada canto tinha uma ruma de madeira dele, que ele botava, uma de madeira. Aí a gente já sabia que ele estava por ali. Aí ele procurava, não achava, ela se desabava a chorar. Aí passava nas casas, pedia um copo de água. Aí o pessoal, com pena, dava comida para mim e para ela. A gente comia e ia embora. Chegava em casa, continuava. E assim sucessivamente. E de vez em quando ela ia. Era a mesma rotina, comigo, pequenininha. Quando eu chegava em casa, minhas pernas estavam assim, tão dolorida, que eu não aguentava, as perninhas caíam. Eu caía das pernas. Mas tudo bem. Aí eu fui crescendo. Aí quando eu estava com 8 anos, eu já comecei a trabalhar na casa dos vizinhos para poder comprar alimento. Eu plantava a planta que dá o fumo. Eu sameava maniva que dá mandioca. Eu plantava milho, feijão. Eu escolhia feijão. Eu bonecava fumo. E eu ganhava meu dinheiro. Ela ia comigo. Aí eu comprava bolacha, já comprava alimento para mim alimentar eu e ela, né?
Aí a vida foi passando. E aí, às vezes eu trabalhava na casa dos vizinhos, me chamava. Aí eu ia, fazia alguma coisa, ia para casa de farinha, peneirar massa, raspar mandioca. Aí dava farinha, dava ovo. Ajudava nesse sentido, né? A família não ajudava. E a gente ia vivendo assim, desta maneira. Eu tinha um sonho de estudar, mas ela não deixava eu estudar. Ela não queria que eu estudasse. Porque ela disse que os outros meninos iam bater em mim, porque ela era apegada a mim. Ela não me deixava por nada. Se eu fosse em uma reza, se eu estivesse na sala, ela estava. Se eu fosse na varanda, ela estava. Se eu fosse no terreiro, ela estava. Não tinha jeito, entendeu? Mas eu era boazinha, eu me conformava com isso, eu nem ligava, né? Aí eu insistindo sempre para estudar e ela dizendo que não. Um dia eu fui na cidade pro médico. Aí eu entrei no consultório do médico. Aí eu já tinha 12 anos, né? Aí ele me cumprimentou e tudo. Aí ele perguntou, você estuda? Aí eu falei, não. Ele disse, por quê? Eu disse, porque minha mãe não deixa. Ele disse, poxa, você mora onde? Aí eu falei a localidade. Ele disse, que maravilha. Amanhã eu vou dar plantão lá, domingo. Aliás, foi numa sexta-feira. Ele disse, domingo eu vou dar plantão lá. Vou te matricular e você vai estudar. Aí eu digo, tá. Ele disse, você vai lá e me procura de manhã. Eu digo, tá. Aí fui falar pra ela, nossa, pra que fui falar? Ela deu a testa. Ela disse que eu não ia. Não, não vai. Eu digo, eu vou. Aí eu peguei, quando foi de manhã, me arrumei e fui. Aí chegou lá, as meninas, eita, vai perder, o médico vai ficar com ela. Aí ele pegou, me abraçou, ainda brincou, pediu, me dê essa menina pra mim. Ela disse, não, que aí vai ser pra cuidar de mim, quando eu estiver velha. Foi verdade. Aí ele chegou, foi a professora morava no mesmo, a escola era no terreno dela. Era uma jovem. Aí ele foi lá, me matriculou, me deu uma caneta, me deu um lápis e uma borracha. E eu comecei a estudar. Amém? Depois a gente continua. Na quarta. No quarto, no terceiro, no quarto testemunho. Tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde e faça morar no seu coração para todo e sempre. Amém. Glórias a Deus.